Oi, alunos, tudo bem? Hoje vamos voltar com as videoaulas sobre os regimes totalitários. Na última aula, eu passei para vocês 2 vídeos já prontos, um que mostrava todo o cenário do campo de concentração de Auschwitz e outro que era um depoimento de um sobrevivente do Holocausto. Ambos foram causados de forma mais direta pelo regime nazista. Mas antes do recesso, nós tivemos a última aula de regime totalitário sobre o governo Mussolini e as práticas do fascismo na Itália. Então, vimos a ascensão de Mussolini, as características desse regime, inclusive eu vou deixar aqui nos cards para vocês, para quem não assistiu, assistir e ficar mais por dentro do conteúdo que a gente está vendo. Na semana que vem ainda teremos a última aula de regimes totalitários, falando um pouco do regime de Salazar em Portugal e até mesmo de alguns resquícios aqui no Brasil. Hoje o tema é especificamente o nazismo e a ascensão de Hitler. Como nós tivemos essa pequena introdução na semana passada, falando de algumas características, principalmente na ótica humana, né, da sensibilidade, da subjetividade de pessoas que sobreviveram a este regime. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual era o cenário político da Alemanha que possibilitou a ascensão de Hitler ao poder. Então, primeiro, a gente precisa entender o que foi a República de Weimar. Essa república foi instaurada na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então, era um sistema parlamentarista democrático, ou seja, era um presidente da república, e esse presidente nomeava um chanceler, que seria responsável pelo poder executivo, e o poder legislativo ficaria a cargo do parlamento. Esse regime vai suceder o Império Alemão. Então, quando deixa de ter o Império, passa-se a uma república, é essa república que é instaurada. E ela tem esse nome justamente porque ela foi instaurada nesta cidade. Né, o nome da cidade a qual ela foi instaurada. E ela vai mesclar, né, um parlamentarismo que vai ter seu presidente, mas esse presidente vai nomear sempre um chanceler para o poder executivo e o parlamento, obviamente, para o poder legislativo. Essa república ela vai ter 3 fases. Ela vai ter o início dela, que é o pós-guerra, que é o pior período no sentido dos resquícios que a Primeira Guerra deixou na Alemanha. Então, é um período muito turbulento, porque nós temos todas as dificuldades que qualquer país que foi palco de guerra vai enfrentar, né? Então, crise econômica, território destruído, necessidade de reconstrução, inflação, enfim. E, somada a todo esse cenário, vai ter toda a questão trazida pelo Tratado de Versalhes, né? Que foi o tratado que culpou a Alemanha por todo o processo da Primeira Guerra Mundial e impôs nela todas as consequências deste processo, fazendo com que ela pagasse indenização a todos os territórios envolvidos, fazendo com que ela não pudesse desenvolver poderio militar, exército novamente, enfim. Então, eu vou até inclusive deixar também aqui para vocês o link da aula sobre a Primeira Guerra Mundial, que a gente fala muito bem disso. Então, o término da Primeira Guerra Mundial foi fundamental para as consequências na Alemanha e também para o início da Segunda Guerra Mundial. O segundo período, a segunda fase desta república é a fase intermediária, que é uma fase de expansão, que ele teve uma certa estabilidade e eles estavam otimistas, porque você tinha todo aquele dinheiro dos Estados Unidos circulando, que nós também vimos, né, na aula sobre Estados Unidos, né, como eles ganharam, como eles lucraram, quando a gente falou da crise de 29. Veja que essa segunda fase é justamente entre 1924 e 1928. Então, um ano antes do crash da Bolsa, quando a gente tem os Estados Unidos
promovendo uma segunda crise gigantesca em vários países. Então, nesse segundo momento, eles estão otimistas, estáveis, conseguiram uma estabilização, estão otimistas quanto ao futuro, né? Enfim, da economia e da Alemanha. E a terceira fase, que é a fase de uma nova crise, né? É um período dramático da crise, porque você tem o crack da bolsa nos Estados Unidos, uma crise interna, e essa crise ela vai trazendo um cenário contra as bases democráticas dessa república. Então vai ser um cenário que uma parcela da própria população vai começar a pedir, incentivar e eleger Hitler. Olha que curioso, nós falamos muito disso na aula sobre o fascismo na Itália. É a própria população que apoia esses regimes totalitários. A crise econômica, a insatisfação, principalmente de uma parcela da elite, que não está ganhando como ganhava antes, não está tendo os privilégios que tinha antes, essa parcela da elite é a principal fator para apoiar esses governos totalitários a emergirem ao poder. Isso aconteceu na Itália, isso está acontecendo aqui na Alemanha, e com todas as suas, enfim, particularidades e diferenças de contexto, mas a gente vê um cenário muito parecido aqui no Brasil, desde o processo da eleição do atual governo até algumas discussões atuais, que também fizemos essa comparação na última videoaula. Dito isso, como que foi a ascensão de Hitler ao poder? Então, depois do Tratado de Versalhes, como eu disse, a Alemanha foi culpabilizada por todo o processo da Primeira Guerra Mundial. E neste cenário de remorso, de nacionalismo, de orgulho ferido, vamos dizer assim, e de crise muito grande, foi fundado o Partido Nacional Socialista, né, o Nazi. E esse partido, entre outras coisas, ele tenta dar um golpe de Estado. Né? Lá em 1923, quando a Alemanha para de pagar as indenizações, a França e a Bélgica tentam ocupar parte da Alemanha para obrigar ela a continuar pagando essas indenizações, esse partido, onde Hitler participa e vira de forma muito rápida o líder do partido, tenta esse golpe de Estado e ele acaba preso. Inclusive, neste período em que ele está na prisão, que ele escreve o livro Mein Kampf, onde nesse livro ele vai tecendo algumas de suas ideias. É um livro bem famoso que eu vou até deixar no post da aula para vocês, o link para vocês saberem um pouquinho mais sobre este livro. O fato é que depois que ele sai da prisão e tudo mais, o cenário de desemprego, de insatisfação e principalmente um cenário onde você tem grupos vinculados ao comunismo, ao socialismo, fazendo muitas greves, muitas manifestações, gera um receio muito grande à elite da Alemanha, que não quer essa simpatia com o comunismo, não quer o avanço disso, né, desse socialismo, desses ideais, e ao mesmo tempo está sofrendo com esse pós-guerra até agora. Então, dentro desse cenário, Hitler vence as eleições, né, e no ano seguinte o presidente se vê meio que obrigado, devido a toda essa comoção popular, né, entre aspas, né, porque é popular de uma parcela específica, mas ok, ele vê a necessidade de nomear o chanceler Hitler como chanceler da Alemanha. Lembrando que o chanceler é aquele que vai cuidar, enfim, do poder executivo, das decisões principais, né? E aí, no ano seguinte, o presidente morre, né? E Hitler já acumula 2 cargos. Ele, então, é o presidente e o chanceler. E aí a gente vai ter a imersão do que o próprio Hitler chama de Terceiro Reich, que é o governo dele, quando ele já assume esses 2 cargos e começa
a administrar e a governar de acordo com as características do nazismo. É interessante a gente pensar que o nazismo começou como um partido nacional socialista e que a simpatia pelo comunismo, principalmente tendo em vista a União Soviética, olhando todo o processo de lá, faz com que boa parte da população não quer essa simpatia e que o nazismo mude completamente o seu foco. Mas chegamos ao Terceiro Reich. E aí, quando chegamos no Terceiro Reich, nós começamos a ver todo o desenvolver desse poder e da administração do Hitler, onde ele vai dissolver sindicatos e partidos, ou seja, teremos um partido único, um perigo que vemos e ouvimos várias vezes em manifestações aqui no Brasil, a ideia do sem partido. Sem partido é sem representatividade é um governo totalitário. Fechamento de jornais, ou seja, repressão aos veículos de comunicação para você controlar o que vai ser comunicado. Vejam o que aconteceu com os dados da pandemia em determinado momento, que foram proibidos ou que estavam tentando barrar a comunicação, a informação, para fazer com que as pessoas tivessem a falsa sensação de que tudo estava normal. Então, o controle, a censura, prisão de comunistas, de judeus, de democratas, o surgimento dos campos de concentração. Na verdade, assim, a prisão de todo aquele que acabava sendo uma ameaça ao que ele entendia como ameaça, né, em seu governo. É proclamado, então, como eu disse, em 1933, quando ele cumula os dois cargos, o Terceiro Reich, né, como se fosse um terceiro império, um terceiro governo aí, a criação da Gestapo, que é a polícia secreta nazista, que ela vai ser figura de muitos dos filmes e indicações que vocês mesmos colocaram no nosso último fórum antes do recesso, né? As indicações de filmes ou leituras que tinham esse tema como central, porque é ela que vai identificar, rastrear muito dos judeus que vão ser mandados para os campos de concentração, enfim. Gente, eu passei inclusive o último vídeo para vocês na semana passada, porque quando eu estive em Auschwitz, há 4 ou 5 anos atrás, já fazem, quando você passa por aquele portão, que você começa a olhar e a imaginar que o ser humano foi capaz de construir algo tão grandioso para manter pessoas presas sob trabalho de escravidão e matá-las depois, né? As câmaras de gás, enfim, de arrepiar, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer porque a comoção é absurda, E a Gestapo foi em grande medida responsável pelo rastreamento desses judeus, vamos dizer assim, né? E a eliminação de aliados que pudessem representar qualquer perigo a esse plano do Hitler. Então, dentro desse cenário e dessa forma de administrar e de ter o poder, né, o Hitler contou com 2 pessoas que são fundamentais. E o nosso fórum vai ser justamente dessas pessoas, né, o fórum dessa semana. Já vou falar delas. Antes, vamos só relembrar e pontuar qual é a doutrina nazista, né? Então, eles tinham 4 pontos principais. Primeiro, a superioridade da raça ariana. Então, a ideia de que o povo alemão descendia de uma raça superior, que era uma raça branca, uma raça germânica, enfim. Esse era o público superior a qualquer outra raça e que deveria ser cada vez mais fortalecido nessa doutrina nazista. O antissemitismo, que vai ser contrário, enfim, a qualquer outra raça que, segundo eles, é inferior à raça ariana, e vão ser principalmente judeus, que vão ser culpabilizados por boa parte dos problemas que a Alemanha tem, inclusive pelo fato de que os judeus, até hoje, eles têm vínculos muito fortes entre a comunidade judaica, que se ajudam e que acabaram não ficando bem como os Estados Unidos, mas eles não entraram numa crise tão grande quanto as demais pessoas na Alemanha, porque eles tinham esse vínculo de auxílio.
e o fortalecimento total do Estado. Então, o Estado é a autoridade soberana e todos são, não são dependentes, mas todos prestam obediência a esse Estado maior. E o expansionismo, que é quando a gente começa o processo da Segunda Guerra Mundial. A ideia de que o povo alemão tem o direito de espaços perdidos na Primeira Guerra Mundial, de que o povo alemão tem o direito de reconquistar esses espaços, de, enfim, vingar tudo que foi deixado de resquício da Primeira Guerra Mundial. Veja como o Tratado de Versalhes ele é fundamental para se criar todo o cenário propício para tudo que o Hitler propõe, né? Enfim, chegamos a esses dois caras que vão ser a base de todo esse governo e essa doutrina nazista. O primeiro dele são dois Joseph Goebbels. O Goebbels é esse carinha aí, que ele vai ser o braço direito do Hitler. Ele que vai cuidar de toda a propaganda do governo nazista. Então, uma das coisas fundamentais para que o regime nazista e o governo de Hitler tivesse toda a importância que ele tem, no sentido de das pessoas acreditarem e comprarem efetivamente essa ideia, porque como outras pessoas acreditam que aquele cara é bom? Percebe? A gente não se questiona muitas vezes hoje sobre o mesmo, dado ao governo atual, e como que isso foi possível naquela época na Alemanha? Então tem algumas coisas que foram fundamentais. Uma delas, a gente já falou muito aqui nessa aula, que é os resquícios, as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, tem uma Alemanha destruída, ferida em seu orgulho. Segundo, escola. A escola ela vai ser utilizada para formar pessoas que respeitem o Terceiro Reich, que gostem do Terceiro Reich e que deem sua vida pelo Terceiro Reich. Terceiro, propaganda e retórica. Hitler falava muito bem. Seus discursos são discursos, enfim, belíssimos, entre aspas, mas comoventes, que colocam as pessoas começam a acreditar efetivamente naquilo que ele está colocando. E a propaganda. O filme Bastardos Inglórios, apesar do Tarantino, apesar de ser extremamente ficcional, né, de não ter acontecido nada daquilo, mas ele enfatiza de uma forma verdadeira a propaganda. A propaganda nazista era fundamental. Então, somada a esses outros dois pontos que eu falei, a propaganda vinha muito forte para incentivar, para dizer que aquilo era legal, para mostrar a importância daquilo, e somada a essa retórica de Hitler, isso foi fundamental para esse cenário nazista. E a segunda pessoa muito importante, o segundo Joseph, é o Joseph Mengele. O Joseph Mengele, ele foi o médico nazista, né? Esse livro, inclusive, que fala a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz, tem um outro livro que também tem o nome Somente o Anjo da Morte, que conta, Mengele, ele fazia todas as experiências para comprovar biologicamente, cientificamente, que a raça ariana era superior às demais. E aí existem vários casos bizarros e horrorosos. Eu vi uma vez, inclusive, um documentário das gêmeas que passaram pelas experiências de Mengele e que tem resquícios até hoje de saúde por conta dos experimentos que ele fez com elas. Então, gêmeos, pessoas que tinham qualquer deficiência, negros, principalmente judeus, né? Eram gêmeos judeus, qualquer tipo de deficiência judaica, enfim, ele fazia diversos experimentos, então as pessoas eram expostas a medicamentos, enfim, até mesmo abertura do corpo, de órgãos e tudo mais, e tudo isso ele foi fazendo para comprovar que biologicamente a raça ariana era superior. Então, ele deu o aparato científico para que essa doutrina nazista se consolidasse ainda mais.
Mengele era efetivamente o anjo da morte, porque além de justificar cientificamente, ele também vai matar inúmeras vidas com os experimentos bizarros que ele tinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Assistam, quem não assistiu, as videoaulas que eu fui elencando aqui ao longo desta, que complementam todo esse assunto, né? E prestem atenção no fórum de hoje, que vai pedir que vocês falem um pouquinho mais dessas duas pessoas tão importantes, a doutrina nazista e ao governo de Hitler no Terceiro Reich. Ok? Um beijo e até a semana que vem. Tchau!